Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em um dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, era encurvada e incapaz de se endireitar. Jesus vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos o Santo Evangelho. Nós podemos cantar o refrão do nosso salmo, sentando e cantando o refrão do salmo, mas pode soltar a voz. Sejamos, pois, imitadores do Senhor. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Sejamos, solta a voz, pois, canta isso. imitadores do Senhor, como convém, amados filhos seus. como convém aos amados filhos seus. Só você agora, sejamos. Solta a voz. Como convém a amados filhos seus. Para encerrar, sejamos, pois, mais forte. Como convém a amados filhos seus. Vem cá, Orlando. Ficou pronta então a camiseta do Canção? Até a camiseta do Canção Nova Abraço São Paulo ficou pronta. Não tinha visto ainda. Ficou bonita, gente? Tá bom. Já tem gente com a camisa aí no meio? Que legal, que legal. Deus abençoe. Eu não estava nem sabendo. Mas parabéns, ficou muito bonita. Parabéns toda a nossa equipe aí do evento. Vai lá. Queridos irmãos e irmãs, que alegria receber tanta gente aqui hoje. Graças a Deus a igreja está ficando pequena, não é? E eu fico muito feliz por você estar aqui, porque eu estava hoje cedo em Cachoeira Paulista, na sede da Canção Nova, no programa Sorrindo para a Vida. E eu dizia que uma das coisas mais importantes que a gente tem que descobrir em família é o poder da nossa oração. Tem muita gente que fala, que me diz assim: Padre Adriano, reze pela minha família. Eu dizia isso hoje cedo no programa Sorrindo para a Vida. E eu digo, de muito bom grado, eu rezo, vou rezar, Deus sabe. Quanto que nas minhas orações pessoais eu rezo pelas pessoas que me pedem oração nas minhas missas. Mas filho, filha, antes de você pedir, Padre, reza pela minha família, eu vou te perguntar: você tem rezado concretamente pela sua família? Eu tenho insistido nisso. Mãe, pai, a sua oração tem muito poder pelo seu filho. Você não tem noção. Deus te deu autoridade espiritual sobre o seu filho, sobre a sua filha. Filho, filha, você, a sua oração tem poder sobre a vida do seu pai. A gente precisa tomar posse, gente, da autoridade que Deus nos deu. Porque senão, nós vamos ser como aquela pessoa que colocou uma mochila nas costas, cheia de água mineral, foi para o deserto e acabou morrendo de sede.
porque esqueceu. Tomara que não aconteça isso aqui em São Paulo, né? Tem que chover. Falei de água mineral, de deserto, tá todo mundo rindo já aqui, né? Os paulistanos estão entendendo o clima. Vamos rezar. Eu vou ter que fazer as 8 semanas de oração pela chuva. Aqui também, não é? Para que a água venha. Mas enfim, como o padre estava dizendo, fazendo essa analogia, né? Com uma pessoa que colocou uma mochila nas costas cheias de águas minerais, cheias de água, foi para o deserto e esqueceu que a água estava ali e acabou morrendo de sede. Filho, filha, no seu coração existe muita água, que é a água viva do Espírito Santo. Você tem que beber para você e derramar sobre a sua família, que você vai ver as muralhas caírem. Mas às vezes a gente vai se acomodando, esperando sempre dos outros. Não, tome a autoridade, pai, mãe, filho, filha, e se coloque a rezar. Eu disse que nós colocamos a oração, né? Eu mesmo compus essa oração, coloquei na minha página no Facebook, está também no saopaulo.cançãonova.com, para você salvar essa oração e fazer pelo seu filho, pelo seu pai, e pelo amor de Deus. Tem gente que me fala assim: padre, eu não estou achando a oração. Só colocar o dedinho no mouse, descer 2 postagens que você vai achar. Ou colocar o dedinho na tela, se for touchscreen, descer um pouquinho que a oração está lá no Facebook, está lá, já até imprimiram ali, não é? A oração. Vamos rezar, aqui já tem também a oração. Olha, povo esperto aqui, não é? Vamos fazer essa oração pelos nossos filhos e pelos nossos pais. E falando nisso, meus irmãos, eu quero ler para vocês, quero partilhar com vocês as palavras do querido Papa Francisco no ano passado, por ocasião da Jornada Mundial das Famílias, a Roma, no encerramento do Ano da Fé, o ano passado. As famílias foram a Roma, e nessa Jornada Mundial para as Famílias, olha o que o Papa Francisco disse às famílias. Preste bem atenção, você aqui, você em casa. Todas as famílias precisam de Deus, disse o Papa Francisco. Todos nós precisamos de Deus. Todos. A necessidade da sua ajuda, da sua força, da sua bênção, da sua misericórdia, do seu perdão. E é preciso simplicidade. Para rezar em família, é necessário simplicidade, disse o Papa. Rezar juntos o Pai Nosso, ao redor da mesa, não é algo extraordinário, difícil, é muito fácil. E rezar juntos o terço em família é muito belo, dá tanta força. E também rezar um pelo outro. Olha o Papa Francisco dizendo: o marido pela esposa, a esposa pelo marido, os dois pelos filhos, os filhos pelos pais. Rezar um pelo outro, isto é, rezar em família. É isso que fortalece a família, a oração. Vamos aplaudir as palavras do Papa Francisco, com muita força, com muita ênfase. Nosso pastor nos ensinando, gente, de fato o caminho para que nós vivamos a libertação e a cura nas nossas famílias, aquilo que Deus quer realizar, sabe? E como o Papa Francisco disse, é preciso simplicidade. Você sabe qual que é o pior inimigo do bom? O pior inimigo do bom é o ótimo. Ai, padre, eu não rezo porque eu não tenho o tempo que eu queria. Reze no tempo que você tem. Ah, eu não rezo porque eu não consigo parar diante de Deus. Meu filho, Deus não quer que você deixe de rezar porque as coisas não são do jeito que você quer. Ele quer que você reze nas condições que você tem. Ai, padre, eu não tenho tempo para rezar em família. Você não come pelo menos uma vez na semana, 2, 3 com a sua família? Reze, puxa o Pai Nosso, ensine os seus filhos. A minha irmã me contou esses dias que ela é muito corrida, mora no Paraná, corre muito, tem uma filha de 11 anos, outra de 17, completou 17, que eles não têm tempo de rezar, mas quando ela está indo levar as crianças de manhã à escola, eles vão rezando no carro, é sagrado. E diz que às vezes a minha irmã acorda meio sonolenta e esquece, aí minha sobrinha de 11 anos fala: mãe, está esquecendo de nada não? Você está deixando de rezar, é? Minha irmã fala: nossa, de fato o que a gente ensina, a criança aprende. A criança aprende pelo exemplo, como o Padre Adriano disse na segunda passada aqui. Mas irmãos e irmãs, a leitura de hoje, principalmente a primeira leitura, ela nos traz algo muito especial. O que São Paulo disse no capítulo 5, versículo 1? Sede imitadores de Deus. Essa palavra imitador, ela é muito forte. Você já percebeu que o ser humano tem uma inconsciente necessidade de imitar os outros? Tanto
que esses dias atrás, eu ouvi o nome de uma pessoa. Eu não vou falar que vai que tem alguém o nome aqui, né? Que tem esse nome aqui. Mas eu vi o nome de uma pessoa e eu perguntei para ela: você nasceu na década de 70? Ela: como você sabe, padre? Eu falei: porque os artistas da moda na época, né, de 70, tinham esse nome. Uma artista daquela época tinha aquele nome. Você já percebeu? Que cada geração, até no nome do filho, é influenciado pelo nome dos artistas, pelo nome dos jogadores de futebol. A gente tem a sede, gente, consciente ou inconscientemente, de imitar. Você já percebeu? Diga com todo respeito, sou fã do futebol do Neymar, mas você lembra quando ele usava aquele moicano? Imagina aquele penteado há 20 anos atrás, com todo respeito. Não era ridículo? Mas o que acontece? Você ouviu? Mais ou menos. O que acontece? Uma celebridade começou a usar, aí a molecada já começou, né, a gurizada, fazer um moicano e deixar o cabelo crescer. De repente, todo mundo estava com aquele parecendo um... Nem lembro o nome do... Tem uma ave, né, que tem uma crininha assim, eu me esqueci o nome. Mas enfim, a gente tem uma necessidade, gente, de imitar os outros. A gente tem uma necessidade inconsciente. Freud falava disso. Fernando Pessoa também tem um poema muito bonito no qual ele fala sobre essa simbiose que a gente vive, se misturando às pessoas que a gente admira, incorporando um pouco delas. Você pode olhar que você imitou e imita alguém na sua vida. Teve uma época atrás que o que tinha de criança com o nome de Roberto Carlos, são tantas emoções, não é? E tantas outras coisas, né? Tem épocas nas quais que o penteado, o jeito da pessoa se vestir, você pega um senhor aí que pegou na década de 60, 70, você vai ver ele chegando com os botões de cima abertos assim da camisa, né? Com aquelas correntes, que a galera mais nova já não acha muito bonito, mas com todo respeito a quem usa, a gente imita. Mas o que São Paulo está dizendo? Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Gente, isso é muito sério. São Paulo está nos dizendo que a gente precisa aprender a imitar Deus, no nosso jeito de ser pai, mãe, e no nosso jeito de ser filho e filha. E o que consiste? No que consiste, Padre Adriano, essa imitação de Deus? Segundo a primeira leitura, que o padre está falando dela, a primeira leitura traz alguns atributos que constituem essa imitação de Deus. Presta atenção. A primeira leitura fala que quem imita Deus é bom. Você e eu temos sido bons filhos, bons pais. É tão bom conviver com pessoas boas, né? Agora tem pessoa que você chega perto dela, você vê que ela está incomodada, né? O que eu fiz? Respirou. Meu Deus, né? Pessoa que implica com tudo, né? Com quem que você está bravo? É com a minha sombra, não sai de trás de mim. Até com a sombra o fulano implica, não é verdade? Agora é tão bom quando você convive com alguém bom, uma pessoa leve. A pessoa é boa, a pessoa descomplica as coisas. Agora uma pessoa que não sabe ser boa, ela complica. Gente, eu dizia numa pregação que eu fiz em Cachoeira Paulista esses dias atrás, que a felicidade está concretamente ligada à simplicidade. A gente é feliz a partir do momento que a gente consegue simplificar a vida. Imitar a Deus significa ser bom e simplificar as coisas, simplificar os relacionamentos. Alguém que é bom não briga por causa de bobeira. Padre, eu briguei com a minha irmã. Por quê? Porque, padre, ela prestou a minha chapinha e não guardou dentro da caixa. Pelo amor de Deus. Você já percebeu o peso que a gente dá para as coisas? Eu estou dando um exemplo, né? Mas não ri não, que às vezes a briga na sua vida, na minha também, com os irmãos, com o marido, com o filho, é por causa de bobeira. Eu tenho um ódio, padre, do meu filho, porque ele jogou o lixo fora do cesto. Eu sei que é difícil, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas cultive a bondade, imite Deus, seja bom. Gente, na nossa sociedade existe uma crença de que quem é bom é bobo, mas ser bom não é ser bobo, é ser igual a Deus. E quem imita a Deus vai ter o mesmo destino de Deus, que é a vitória e a ressurreição diante de qualquer coisa, diante de qualquer realidade. Mas às vezes a gente acha que ser bom é ser bobo. Padre, eu sou bom, mas ninguém valoriza. Ninguém valoriza, mas Deus te valoriza. Se você for querer ser bom para os outros, somente te valorizarem, essa virtude deixou de ser virtude, virou um demérito. Faça por Deus.
E saiba que uma pessoa boa de verdade, mais cedo ou mais tarde, vai ser reconhecida. Tem tantas pessoas que são boas, e todo mundo pisa na bola, pega no pé, aliás, daquela pessoa, mas na hora do sofrimento, do apuro, vai procurar aquela pessoa, vai pedir conselho para aquela pessoa. Continuando, outra coisa que a leitura nos diz: para imitar a Deus é preciso perdoar. Gente, como é importante em família, você que é filho ou filha, você precisa perdoar o seu pai e a sua mãe, sabia disso? A gente não pode julgar os erros do passado com os critérios de hoje. Padre, mas o meu pai foi cruel comigo. E como foi o pai dele com ele? Você precisa ter misericórdia para analisar o seu pai e a sua mãe. Eu não estou justificando. Erro é erro. Se o teu pai e a tua mãe erraram com você, eu sei que muitas vezes eles podem ter errado. Mas filho, filha, não julgue os erros do passado com os critérios de hoje. O teu pai de 40, 30, 20 anos atrás não é o teu pai de hoje. Ele precisou errar para aprender. E tenha certeza que você vai ser um avô muito melhor do que você é um pai. Porque do momento que você é avô, você já viveu a experiência de criar os seus filhos, já errou e já acertou com ele, já fez a síntese das coisas e já sabe o que é melhor para uma criança. Você já percebeu? Como avô, tem um pregador cristão católico, que um dia ele falou uma coisa, não fui eu que falei, foi ele, mas eu achei tão engraçado, e ele é avô. Ele falou assim: eu tenho 4 netos e eu estou me convencendo de uma coisa, numa pregação, ao vivo pela TV. Ele falou: eu vou dizer para vocês essa frase. Eu descobri que o avô... Como é que é? Será que eu esqueci agora? Não posso esquecer uma hora dessa. Essa luz aqui esquenta muito a gente esquece, né? Mas como é que é? O avô é um cavalo brabo, não bravo, cavalo brabo que o filho amansa por neto montar. Lembrei. Obrigado, minha Nossa Senhora do Líbano, por me ajudar a lembrar, viu? Porque ao vivo não dá para ficar esquecendo, né, gente? Então, você, filho, filha, saiba que você vai ser um avô e uma avó melhor do que você é um pai e uma mãe, sabia disso? E tenha humildade para aprender com o tempo, para aprender com seus erros. Perdoe, sobretudo, filho, filha, o seu pai e a sua mãe. Nós vamos rezar aqui no final pela cura dos corações dos filhos também, sabia? Diante das mágoas, das feridas que eles possam trazer com relação ao seu pai, à sua mãe, aos seus pais, ao longo das suas vidas, das suas histórias. Nós vamos rezar aqui hoje também pela cura dos corações dos filhos e vamos rezar pelos pais. Mas cultive o perdão. Não julgue o seu pai e a sua mãe. Com certeza ele deu o melhor que ele podia, que ele sabia. Mas ninguém dá o que não tem, gente. Teu pai pode ter sido grosso com você porque ele também só recebeu grosseria. Mas você pode mudar essa história. Quando Deus entra no caminho, qualquer curva começa a ser reta, porque Ele pode mudar todas as coisas. Acredite nisso e haja diferente com seus filhos. Terceira coisa de quem quer imitar a Deus. Terceiro atributo, viver no amor, disse a primeira leitura. Cultivar o amor, a paciência. O Papa Francisco, nesses mesmos discursos que ele fez no ano passado, por ocasião da Jornada Mundial das Famílias, ele dizia que em família a gente precisa aprender a repetir, a cultivar 3 palavras: obrigado, por favor e desculpe-me, perdoe-me, me desculpe. A gente precisa aprender a cultivar, gente, essa gentileza dentro de casa. Quarto atributo, não ser impuro, evitar a impureza, a cobiça para imitar a Deus. Quinto, evitar as palavras grosseiras, insensatas, obscenas. Sexto atributo, para imitar a Deus, segundo a primeira leitura, dedicar-se à ação de graças, usar a língua para bem dizer a Deus. Sétimo atributo, não ser impuro ou devasso. Oitavo atributo, obedecer a Deus. E nono atributo, viver como filhos da luz. Tudo isso está na primeira leitura. É assim que a gente imita a Deus. Mas uma coisa que chamou muito a minha atenção, gente, foi os versículos 3 e 4. E eu quero lê-los de novo para você. Principalmente para você que é filho. Quem que é filho aqui? Todo mundo, né? Não precisa nem levantar a mão, estou brincando com você. Ou tem algum alienígena? Pô, gente, eu sei, tá vendo que não é só o padre que está cansado? Tá todo mundo. Olha só,
Desculpa, não resisti. Versículo 3 e 4 dessa primeira leitura, presta atenção. Falando sobre a língua, você, filho, filha, mesmo você que o seu pai morreu, a sua mãe morreu, você continua sendo filho, viu? E filha, a devassidão ou qualquer espécie de impureza ou cobiça, sequer sejam mencionadas. Como que a gente menciona? Com a língua entre vós. Versículo, como convém a santos, versículo 4. Nada de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, que são inconvenientes. Dedicai-vos antes à ação de graças. Gente, nada de palavras grosseiras. Você que é filho, filha, como você fala com seu pai, com a sua mãe? A palavra de hoje está sendo séria conosco. Nada de palavra grosseira, insensata, obscena. E no final essa leitura diz que os que praticarem isso não vão herdar a herança eterna, o reino dos céus. Filho, filha, por mais que o seu coração possa estar magoado, ferido com alguma coisa que aconteceu no seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, imite a Deus, tenha coragem de se abrir hoje, para que Deus te cure profundamente das marcas, das feridas, e para que você consiga perdoar seu pai e sua mãe, e usar a sua língua como instrumento de bênção na vida deles. Você sabia que a nossa palavra sobre a vida dos nossos familiares, do nosso filho, da nossa filha, do nosso pai, da nossa mãe, tem poder também? Quantas feridas nós trazemos no coração, porque às vezes nós crescemos ouvindo palavras duras. Esse menino é mais feio do que bater na mãe por causa de mistura. Esse menino deixa para lá. Mais feio do que cuspir e sair nadando, né? Tantas expressões que a gente ouve por aí. Esse menino não faz nada certo. Se é uma orelha ou é um par de asa. A gente cresce ouvindo, né? Eu estou brincando, mas é sério, gente. Às vezes a gente cresce ouvindo coisas que vão nos marcando. Às vezes de um pai, de uma mãe. Mas você vai ficar preso nisso até quando? Deus está pedindo para você, ordenando que você o imite, que você perdoe, que você se desprenda daquilo que passou. Chega um fulano aqui de 47 anos e fala assim: padre, eu estou magoado, que quando eu tinha 3 anos, meu pai não brincou comigo. Dá vontade de dar um conselho assim: pule da ponte, por gentileza. Se o cara não tem capacidade de se desprender com todo mundo, vai fazer isso, hein? Em nome de Jesus. Mas se o cara não tem capacidade de se desprender de uma coisinha, de ter caridade com o pai, com a mãe, que às vezes está idoso, idosa. O Papa Francisco tem falado tanto do cuidado, do carinho que a gente tem que ter com os idosos, gente. O respeito com o pai, com a mãe. Não use palavras grosseiras. Fale com carinho, filho, filha, com seu pai, com a sua mãe. Fale com gentileza. Tenha misericórdia do seu pai, da sua mãe. É lógico, você é melhor do que ele em muitas coisas, porque você está no auge da sua vida. Você está no auge das suas potencialidades, mas um dia você também vai envelhecer. Um dia você também não vai entender das tecnologias que os seus filhos vão entender, que os seus netos vão entender. E é preciso amar, perdoando e com paciência, valorizando a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela faz. Deus quer curar o seu coração hoje, filho, filha, para que você ame e perdoe os seus pais. Vamos ficar em pé? Nós vamos rezar juntos. Sim. Vamos ficar em pé. E você que é filho, filha, tem algum filho e filha aqui? Tem, né? Já me convenci disso. Eu sinto, querido irmão, querida irmã, que Deus, quando eu rezava, me preparava para essa missa, para esse momento, eu sinto que Deus quer curar o seu coração de filho. Porque às vezes as coisas nas quais você coloca muito peso, ai, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, isso é muito pequeno diante do amor que o seu pai e a sua mãe têm por você. E você, por amor de Deus, não seja malcriado, porque a malcriação que a gente dispensa sobre o pai e sobre a mãe, de uma maneira ou de outra, acaba se voltando contra nós na vida. E isso não é crendice, não. Efésios 6, capítulo 4, capítulo do 1 até o 4. Honra o teu pai e a tua mãe, para que sejas feliz e tenha uma longa vida sobre a terra. Ou seja, quem não concretiza isso, vai ter que lidar com o oposto, com aquilo que é antagônico a isso, a infelicidade
e uma vida não muito longa sobre a terra. É promessa de Deus. Amemos nosso pai e nossa mãe. Deixemos Deus curar o nosso coração nessa noite. Coloca a mão sobre o seu coração. Deus quer curar o nosso coração, irmãos e irmãs, de filhos e de filhas, porque todos somos filhos e filhas, não tem jeito. Todos temos uma história com um pai e uma mãe. Mesmo que o teu pai tenha te abandonado, a tua mãe, você tem uma história com ele, e você está nesse mundo por causa dele, dela. E Deus quer curar o seu coração. Se tiver mágoa do seu pai, se tiver ferida com relação à sua mãe, se tiver revolta, se tiver ódio, se tiver coisas que você não conseguiu superar, se você se sentiu inferiorizado pelo seu pai, pela sua mãe, se você sentiu que ela valorizava um outro irmão e não você, se ele não teve paciência, se ele não te amou, hoje é o dia de você perdoar, de você ser maduro, de você se desprender disso. Coloca a mão sobre o seu coração e repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pode ser com mais intensidade: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite, eu te suplico, com o teu amor, cura o meu coração de filho. Se no meu coração existem mágoas, ressentimentos, feridas com relação aos meus pais, cura-me nesta noite, para que eu os possa perdoar, para que eu os possa amar, para que eu possa rezar sinceramente por eles, e para que essa oração seja eficaz. Vencer a voz que me aconselha, Jesus. Vencer o ar que eu respiro. Derrama sobre mim agora a potência do teu Espírito, curando a minha história, mais profunda, curando o meu relacionamento, com meu pai, com a minha mãe. Cura-me, Senhor. Se eu me sentir rejeitado por eles, se eu não me sentir valorizado, apreciado, reconhecido, amado, cura-me, Senhor, das palavras duras, negativas, de derrota, que eu possa ter ouvido, do meu pai e da minha mãe. Cura as feridas da minha alma. Cura os meus ressentimentos. Das vezes nas quais eu não me senti preferido, ou eu me senti excluído pelos meus pais. Se eles foram grosseiros comigo, se eles me cobraram demais, se eles foram chatos, se eles não me deram atenção, se o meu pai me abandonou, se a minha mãe me deixou, se os meus pais me traíram, se eles não acreditaram em mim, cura-me, Senhor, e dai-me uma nova vida, com o seu amor. Dai-me o dom de perdoar meus pais, dai-me o dom de amá-los, de ser gentil com eles, de ser educado, de ter paciência, de não usar palavras grosseiras, obscenas. Eu quero te imitar, Senhor, amando, perdoando, sendo bom. Cura-me, Senhor, e dai-me uma nova vida, com o seu amor.
Com o seu amor. Levanta os seus braços agora, filho, filha. Cante agora essa canção, você que sabe. Eu peço que os meninos do ministério, à medida do possível, vão dizendo a letra para que você cante junto. Você que sabe, canta. Você que não sabe, aprenda com o ministério. Escute primeiro, cante depois. Mas essa música é uma oração que sintetiza com maestria esse nosso clamor, essa nossa oração de filhos, pedindo a cura no nosso relacionamento com os nossos pais, para que nós os amemos, os perdoemos e rezemos por eles. Senhor, estou neste momento aqui. Cantemos.